Saudações, amados irmãos. Deus abençoe. Estamos a começar o programa A Voz do Sétimo Anjo. Quero vos dirigir uma palavra de oração. Precioso Deus, nosso Senhor, mais uma vez queremos agradecer esta ocasião que nos dá para partilharmos a Tua palavra. Abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs que nesta hora acompanham este programa e que Deus da terra possa estar no meio deles, revelando-lhes, Pai Celestial, a verdade do contexto que nós queremos trazer para hoje. No nome do Senhor Jesus Cristo, quero agradecer e pedir Tua direção. Amém. Mais uma vez, Deus te abençoe. Quero te convidar à leitura da palavra no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 1 até ao 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Que Deus possa abençoar a sua palavra. O nosso tema hoje é o sábado. Estamos na segunda parte deste tema, sendo que no programa anterior introduzimos este assunto de sábado, um tema bastante importante, porque há muitos irmãos, há muitas irmãs que deparam com este assunto quando são abordados e há sempre uma dúvida: será que estou certo? Será é verdade o que estou a ouvir? Então nós queremos trazer isto pela palavra de Deus e pela voz do profeta para nos dizer o que realmente o sábado significa. Então nós vimos que o sábado significa descanso, e isto foi dado por Deus. Primeiro, Deus descansou no 7º dia das suas obras. Agora eu quero que você compreenda o seguinte: o sábado e toda a lei do Velho Testamento eram sombras, não a imagem exata das coisas. Essa sombra apenas refletia o verdadeiro corpo que estava vindo, o qual é Jesus Cristo. Hoje, depois que já veio o verdadeiro corpo que refletia a sombra, já não convém viver dessas coisas que não são reais, mas que são sim meros reflexos do corpo, o qual é Jesus Cristo. A lei, o sábado, como nós temos aqui na Bíblia dado no Antigo Testamento, eram sombras de coisas reais que viriam no Novo Testamento. E a coisa real, ela tem vindo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sendo que a coisa real já tem vindo, não há necessidade de viver por uma sombra. Mas hoje, 2000 anos depois que o verdadeiro corpo, a verdadeira imagem da lei, a verdadeira imagem do sábado chegou, existem milhares de pessoas que ainda estão vivendo da sua sombra. Isto é como tentar se aquecer no inverno de um fogo pintado. Se há uma sombra, a sombra mostra que há algo real que vem. Então, se Deus disse, se calhar você está a perguntar onde que isso vem dito, podemos ler juntos no livro de Colossenses,
capítulo 2. Colossenses é o Novo Testamento, quando Paulo estava a explicar sobre este assunto aos Colossenses. Colossenses capítulo 2. Versículo 16. Diz assim Paulo: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A lei, os mandamentos, o Antigo Testamento apontava para uma figura que viria, que era o Senhor Jesus Cristo. Vindo a coisa real, não há necessidade de continuar na sombra. Mas, infelizmente, passam já cerca de 2020 anos e as pessoas ainda querem guardar a lei, ainda querem guardar o sábado, e isso é uma lástima. O povo de Israel no Velho Testamento, eles tinham sido dados um sábado para poder guardar, sendo uma sombra. Mas eles não podiam entrar neste verdadeiro sábado, porque o verdadeiro sábado, ele viria com o corpo, com Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, as pessoas querem voltar para uma sombra novamente, sendo que agora temos a real substância que refletia aquela sombra que Israel tinha. Isto não dá para entender. Por que voltar para uma sombra quando temos a coisa, a realidade? A lei, por ser somente uma sombra, nunca aperfeiçoou coisa nenhuma. É por isto que veio essa melhor esperança que temos hoje, a qual é o Senhor Jesus Cristo. Se a lei fosse capaz de aperfeiçoar o adorador, então não precisaria ter vindo o Senhor Jesus Cristo. Se alguém hoje luta por querer guardar a lei, luta por querer guardar o sábado, então ele está a inutilizar o sangue do Senhor Jesus Cristo. Está a dizer que não foi útil o Senhor Jesus Cristo ter vindo como a realidade daquilo que a lei apontava. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo aperfeiçoou o adorador para sempre, coisa que a lei de Deus não consegue fazer, pois na lei não há graça. E hoje não estamos mais na lei, porém sim na graça. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. A graça é soberana. A salvação é totalmente gratuita. Não precisamos fazer nada para sermos salvos. Uma pequena introdução que estou a dar aqui. Deus deu aqui em Gênesis 2. Mostrou aqui que depois de ele ter feito todas as coisas, ele mesmo repousou das suas obras. Desde esta parte do Gênesis até o Monte Sinai, nada se falou sobre o sábado. E Deus nunca tinha obrigado que aquele dia fosse observado. Mas com a lei de Moisés, o povo de Israel recebe este mandamento de guardar
o sábado para o repouso de suas vidas, para o repouso de seus corpos. Sábado significa repouso. Mas escuta só, ainda no Velho Testamento, Deus, através de profetas, ele vem dizer que esta lei futuramente seria revogada. Podemos ler junto no livro de Oséias, capítulo 2. O que diz Oséias, capítulo 2? Ele diz assim, o profeta, versículo 11: e farei cessar todo o gozo, todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. Aqui era o anúncio que o profeta Oséias está a trazer ao povo de Israel. É verdade que a lei de Moisés deu o sábado para ser guardado, mas assim diz o Senhor: eu farei cessar. E farei cessar. Quem está a dizer? Não é Oséias. É Deus, através da boca do profeta Oséias, que está a dizer que Deus vai fazer cessar todo o seu gozo, as suas festas, aquelas festas judaicas, as festas anuais, as festas mensais, as festas semanais, que eram o sábado. E essas coisas todas haveriam de cessar. As suas luas novas e os seus sábados. Está a ver aqui? Deus até anuncia que os sábados seriam cancelados. E todas as suas festividades. Se o povo hoje que guarda sábado, que advoga o guardar sábado, conhecesse essa escritura aqui, não poderiam resistir, porque Deus prometeu que isso ele havia de cessar. Agora, hoje, nós trouxemos no programa passado que o verdadeiro sábado é o Senhor Jesus Cristo. Era o sábado prometido. Se você for a ver aqui na Bíblia, há 3 sábados por observar. Ou há 3 sábados indicados aqui, 3 sétimos dias. O primeiro sábado foi mesmo o do descanso do próprio Deus das suas obras. Gênesis 2. O próprio Deus criou todas as coisas. No fim de todas as coisas, ele repousou do seu trabalho. Depois, passado um tempo, Deus estabelece um sábado para o povo de Israel, para descansar os seus próprios corpos, cessar de um trabalho natural, não ir à machamba, não ir no serviço, não lavar pratos, não fazer outras atividades pertinentes ou não pertinentes, tudo devia cessar, como para observar o sábado. Este é o terceiro sábado, um sábado que Deus dá a uma nação. Mas há uma promessa depois deste sábado, que Deus está a dizer, esse sábado natural será cessado, de acordo com o profeta Oséias. Mas vamos ouvir hoje o que o profeta nos diz acerca do sábado. Eu vou ler trechos da mensagem Hebreus, capítulo 4, parágrafos 76 até 196, mas vou saltando alguns parágrafos.
Vamos escutar o que o profeta diz aqui. Sábado significa um dia de descanso. Isto é o que era o velho sábado, um dia de repouso. Quando você vê repouso, isto significa sábado. Veja, isto no seu manuscrito original. Se por acaso você tem uma Bíblia grega, e descubra-se a palavra, se você tem a Bíblia Scofield, veja a sua leitura nas margens sobre repouso e veja se isto não te traz de volta ao sábado. Sábado significa descanso. Todas as Bíblias concordam nisso. Se você tem uma Bíblia grega, se você tem Bíblia Scofield, até nas margens, isso já vem indicado que sábado significa descanso. Parágrafo 86. Agora, muitas pessoas guardam dias como guardam o dia do sábado. Outras fazem do domingo um ídolo, um dia de adoração. E pela graça de Deus e pela palavra de Deus, Deus me ajudando nesta noite, eu posso te provar que eles estão ambos errados. Ambos adoradores do domingo e guardadores do sábado. Ambos estão absolutamente errados de acordo com a palavra. E além de tudo, é pela palavra que temos que ir, não pelo que os adventistas dizem ou pelo que os católicos dizem, é o que a Bíblia diz. Portanto, a Bíblia não nos dá uma obrigatoriedade de hoje nós guardarmos nem o sábado, nem o domingo. Agora, observe. No parágrafo 92, ele está falando a respeito da lei, não estava misturado com fé, eles não guardavam isto, eles guardavam o sábado em memória, que eles iriam para uma terra do sábado para ter descanso eterno de todos os seus problemas e de todas as suas preocupações, sem patrões, sem açoites e tudo, sem chicotes, sem as noites, sem descanso. O povo de Israel guardava o sábado na marcha que eles tinham para a terra prometida, mostrando que eles iam numa terra onde eles iam repousar da escravatura que eles padeciam do povo do Egito. Era uma indicação de que eles estavam a sair do sofrimento, mas iam para uma terra de descanso, a terra que mana leite e mel. E ali eles repousariam como um memorial daquele dia, daquela terra onde eles iam descansar. Deus lhes deu um sábado para repousar das suas obras como uma figura do sábado que eles teriam no futuro na terra onde eles iam e entravam. Eles estavam a caminho da terra prometida de descanso. Ali manava leite e mel. As uvas eram tão grandes que não precisariam que precisavam de 2 homens para carregar um cacho em seus ombros. Oh, que terra de bendito descanso! Mas eles falharam em obter isto. Quando eles chegaram ali por causa da incredulidade, eles foram colocados de um lado e somente 40 milhas de onde eles saíram do Egito para a terra prometida, e eles gastaram 40 anos para chegar ali por causa de sua incredulidade. Deus lhes deu seu profeta, lhes deu seu sinal, lhes deu a coluna de fogo, mostrou sinais e maravilha, pregou o evangelho para eles, e eles andaram atrás dos peixes, dos pães, e caíram no deserto, e seus corpos pereceram no deserto. Por causa da incredulidade, Paulo fala em Hebreus 4, que eles não conseguiram entrar na terra. Dos que saíram do Egito, apenas 2 pessoas conseguiram entrar no sábado. Por causa de quê? Por causa da incredulidade. E Paulo diz assim: temamos também nós aqui que, em volta da incredulidade do dia presente, muitos de nós caiamos e não consigamos entrar no descanso que Deus nos prometeu. Por causa de quê? Por causa da incredulidade. Porque ainda hoje as pessoas, mesmo tendo um sábado verdadeiro, ainda querem guardar uma figura, uma sombra, e negam a presente coisa, e isso será de grande castigo para aqueles que continuarem a querer fazer isso. Vamos continuar a ler aqui o que o profeta nos diz, no parágrafo 118. Se tivesse que haver um sábado, se tivesse que guardar o domingo, então ele teria falado sobre isso.
Agora, não existe mais sábado, não precisa mais guardar o 7º dia, pois eu quero que vocês guardem o domingo. Ele diria isto, Paulo disse que ele o faria, ele teria dito, vocês todos têm de adorar o domingo, este será o descanso. Bem, se ele quisesse que guardasse o sábado, ele teria dito, simplesmente continue guardando o 7º dia. Mas agora eu quero que vocês guardem o domingo ou o 8º dia. Não, ele nunca disse isso. Agora, o profeta aqui está a explicar Hebreus 4. Podemos ler de novo juntos aqui Hebreus 4, para que você que está a acompanhar pela primeira vez possa estar dentro do contexto. Temamos, pois, estou a começar do versículo 1, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou por quando não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. É a mesma coisa hoje. Os pregadores estão a trazer o evangelho mostrando a ti a coisa real. Mas porque a palavra da pregação não está misturada com a fé, as pessoas vão rejeitar. Esses vão entrar de novo na perdição, vão perder de novo este sábado que Deus está nos a prometer. Vamos continuar. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei da minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do 7º dia, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. O próprio Deus repousou das suas obras no 7º dia. E outra vez diz neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, há um repouso que Deus promete que nós entremos. E que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. E também, nesse repouso que nós estamos aqui a apontar, muitos não vão entrar por causa da desobediência. Versículo 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro repouso. Olha, se o repouso do sábado, se o sábado indicado aqui na Bíblia é exatamente esse de guardar um dia da semana, sexta, depois sábado, então a Bíblia não teria falado de um outro dia. Tanto que Oséias disse que Deus faria cessar aqueles sábados semanais, porque viria um sábado verdadeiro. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Esse é o conselho que a Bíblia traz para você. Vamos procurar entrar no repouso que Deus está nos dar aqui, para que nós não possamos ser conotados como desobedientes. Vamos continuar a ler o amado irmão Brana. No parágrafo 186. O que é repouso? Quando veio o repouso? Quando as pessoas falaram em outras línguas e tinham lábios trêmulos, eles não falaram nada, eles tremiam. Quando aquilo aconteceu? Porque a promessa do repouso, a Bíblia nos dá através do profeta Isaías. Deixe-me ler esta profecia do profeta Isaías para si de uma forma muito rápida. Nosso tempo corre, eu queria deixar isto claro para si. Isaías 28. Isaías 28, 8 até 12. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que, por lábios estranhos e por outra língua, falará a este
povo. Essa é a profecia da vinda do Espírito Santo. Por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso. O profeta Isaías está a dizer assim, que Deus vai falar por lábios estranhos e por outras línguas para este povo. Ele vai falar. Este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Por lábios estranhos, Deus vai falar a este povo. Por línguas estranhas, Deus vai falar a este povo. Quando isso acontecer, isso é o descanso. Isto é sábado. Então o profeta aqui está a perguntar, era para você perguntar. Quando veio o repouso? É uma pergunta. Quando as pessoas falaram em outras línguas e tinham lábios trêmulos, eles não falaram nada, eles tremiam. Quando aquilo aconteceu? No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio. Aquele é o descanso, aquele é o sábado, o Espírito Santo. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu lhes darei a vida, vida eterna, Zoe, a própria vida de Deus. Deus entrará em vós e será parte de vocês. Ele vos dará um nascimento e vos fará um filho e uma filha. É a promessa de Deus. Esse é que é o verdadeiro descanso. Agora observe, aquele era o terceiro descanso que ele dava. Esse da descida do Espírito Santo era o terceiro descanso. O primeiro, Deus o recebeu de sua obra, Deus mesmo descansando. Segundo, Israel o recebeu na lei. Terceiro, a igreja recebeu aquilo como parte de Deus. São três descansos que nós temos aqui na Bíblia. O primeiro descanso foi do próprio Deus descansando de suas próprias obras. O segundo descanso, Deus deu a um povo para descansar, guardar literalmente um dia. O terceiro descanso é dado à igreja quando recebe o Espírito Santo, como prometeu aqui o profeta Isaías. Quando Deus falar em línguas estranhas e em lábios trêmulos, isso será o descanso, dai ao descanso ao cansado. Será o refrigério, será o descanso das vossas almas. Quando isso aconteceu? Foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito de Jesus Cristo voltou para a terra. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 3 é o número da vida. Quantos sabem disto? Cada vez que você vê 3 é vida. Observe, quando Deus criou a terra, no terceiro dia houve vida. Quantos sabem disso? No terceiro dia houve vida, no terceiro dia da criação. A Trindade, o Pai estava acima do povo, numa coluna de fogo. Primeiro é o Pai. O primeiro sábado é o descanso do próprio Deus. Segundo, o Filho era o homem que falava com o povo e os preparava. Deus aqui deu descanso literal a uma carne nossa, o homem. O terceiro descanso é o descanso do Espírito, é o descanso das almas, é o descanso do crente quando recebe Jesus Cristo. Então, se você não recebeu o Espírito Santo ainda, você ainda não entrou no descanso de Deus. Você não tem que dizer: oh, eu não poderia, eu quero fumar, eu simplesmente poderia fazer isto, eu sou um cristão, eu realmente não quero beber, eu sou um cristão, eu simplesmente não quero fazer isto. Não, você nunca vai dizer isto, porque quando o Espírito Santo entrar em você, o Espírito Santo vai tirar todo esse desejo. Mas no Antigo Testamento não era um descanso 100%, porque um pecador,
os pecados apenas eram cobertos e o desejo do pecado nunca era retirado da pessoa. Porque o sacrifício de bodes, de cordeiros, de carneiros não tirava o pecado, apenas cobria o pecado. Mas vindo o perfeito, isto tira o pecado do mundo, como João Batista apresentou o Senhor Jesus Cristo. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você está a perceber aqui que o verdadeiro descanso é o descanso da sua alma, é o descanso do espírito, é o terceiro descanso que Deus está a dar. Deus é perfeito em três. O primeiro descanso foi dele mesmo. O segundo, ele deu a um povo para descansar de um dia literal, dia natural. O terceiro não é de um dia físico, é um descanso espiritual, em que o Espírito Santo entra em você e você repousa das suas obras, repousa do desejo de beber, repousa do desejo de prostituir, repousa de tudo quando você tinha no pensamento, quando tu cresceste a saber, repousa até das doutrinas falsas. O Espírito Santo, quando entra em você, por lábios estranhos, quando eu falar para este povo, esse é o verdadeiro descanso. É por isso que Oséias apontou que Deus retiraria essas fechas todas naturais, porque viria um descanso perfeito quando o Espírito Santo descesse sobre a terra. Deus te abençoe, meu irmão. Nós estamos aqui a colocar para si o que é esse descanso. Agora você sabe, é bom não ficar você amarrado com pensamentos ortodoxos, com pensamentos de incredulidade. Jesus Cristo foi condenado pelos fariseus por não cumprir os sábados. Ele não devia cumprir sábado, porque ele mesmo era sábado. Ele disse, o sábado foi feito por causa dos homens, não os homens por causa do sábado. Vamos ler um pouco aqui. Mateus, livro de Mateus, se você tem aí, só para você entender que a razão da morte do Senhor Jesus Cristo foi por ter que desobedecer o sábado. Mateus 12. Se eu tenho isso correto, começo do versículo mesmo 1. O que diz aqui? Naquele tempo passou Jesus pela seara no sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Você que guarda sábado ia ficar nervoso com ele, mesmo hoje. E os fariseus, vendo isso, disseram, eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Por quê? Eles podiam te apontar para Oséias, podiam te apontar para Isaías, quando se prometeu que Deus ia tirar essas fechas todas, essas formalidades, essas regras, essas leis de guardar literalmente. Mas os fariseus fizeram isso. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Você pode ler o que fez Davi em 1 Samuel 21. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Nunca leram isso vocês, fariseus, saduceus? Hoje eu pergunto também a muita gente hoje, vocês nunca leram, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês tentam querer guardar o sábado, nunca leram? Vocês estão a ficar na carne, vos dizer a verdade. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violavam ou violam o sábado e ficam sem culpa? É coisa que nem ainda sabiam eles. Que os sacerdotes violavam os sábados, nos sábados. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que sábado. Quem é maior do que o templo? Jesus está a dizer isso. Maior do que um dia está a pessoa. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Vocês que condenam pessoas no sábado, que condenam os que não guardam o sábado, vocês estão a condenar inocentes. Porque o Filho do Homem até o sábado é Senhor.
Senhor o que significa? Significa dono. O Filho do Homem, até aos sábados, é Senhor. Ele é Senhor do sábado, mas eles o acusavam de que ele era violador do sábado. Meu irmão, todos aqueles que levam que as pessoas devem guardar o sábado, esses são fariseus modernos, são os saduceus modernos, são esses que levaram Jesus Cristo para ser crucificado, os sabatistas. Se você é um sabatista, você tenha cuidado, você entrará em juízo. Podemos ler junto ainda, São João 9. Eu tenho muitas escrituras que nem vou terminar de ler aqui, só te dar um cheirinho para você, isso mexer um pouco com a tua posição, se você é um guardador de sábado. Primeira, São João 9,16. Isso foi depois da cura de um cego de nascença. Jesus disse assim: então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Quer dizer, diziam que não era homem de Deus, estavam dizendo que Jesus Cristo não era Deus, não era Senhor, não era profeta, não era Messias, por violar o sábado. E muitos hoje dizem que esses não são cristãos porque não guardam o sábado. Esses são quem? São os fariseus modernos. Mas a Bíblia o que diz? Em Colossenses, que nós lemos aqui, que eu posso ainda repetir para você, se ainda não ouviu bem. Em Colossenses 2,16. Porque ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Por quê? Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos julgue por isso tudo aí. Podemos ler ainda em Gálatas. Gálatas 4. Vamos ver isso. Só estou te dando escrituras para você conseguir mostrar isto a quem quiser roubar a tua alma por causa do sábado. 9. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornar outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Conhecendo Deus, se você conhece Deus, ou foi conhecido por Deus, como você torna outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir? Quais esses rudimentos fracos, pobres? Rudimentos são coisas primárias, ABC. Guardar dias, como sábado, não sei o que, 25 de dezembro, que não existe, meses, tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. É o que Paulo está dizendo. E eu também tenho receio para si. Se ainda continuas a querer guardar o sábado, guardar os dias de festa, luas novas, isso eram sombras. A coisa real veio. Se você continua a guardar isto aí, receio de vós que o trabalho do Evangelho foi em vão. Se você guarda sábado ainda hoje, o trabalho do Evangelho foi em vão. Porque Deus nos deu a coisa real. E quem guarda sábado hoje está a rejeitar Jesus Cristo, que foi o verdadeiro sábado, na acusação do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que enfureceu os fariseus e os saduceus foi de que Jesus Cristo violava sábado com os seus discípulos. E até hoje, os seguidores de Jesus Cristo não têm nada a ver com o sábado. Porque há um sábado perfeito que eles receberam. Jesus diz assim: se conhecesses, se soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício,
não condenarias os inocentes. Se você conhecesse isso, não ia condenar quem não cumpre o sábado como lei. Como é que você vai guardar uma lei, uma coisa que foi revogada, que foi magnificada? Não revogada, mas magnificada, que foi aperfeiçoada e tornada melhor. Como é que você vai rejeitar isto? E ainda continuas a guardar um sábado. Eu receio que o evangelho para ti não tenha efeito. Porque hoje, se Jesus estivesse hoje trabalhando, você seria a primeira pessoa a pegar em pedra e apedrejar o Senhor Jesus Cristo. Um fariseu moderno. Não há escritura para isso, meu irmão. Você nem vale a pena se zangar comigo. Nem vale a pena marcar um dó comigo. Não necessita disso aí. O verdadeiro sábado é o Espírito Santo. Mas há falsos sábados que as pessoas puxam para eles. Tentar encontrar um descanso. Nisso não há descanso. Agora, você talvez diga, isso aqui foi observado. Olha, eu queria te trazer aqui um texto histórico, da história, que mostra que mesmo lá, porque os discípulos não cumpriam os sábados. Eles reuniam-se no primeiro dia da semana. Eu não te deixei a escritura daquela vez, deixa eu te dar agora a escritura. Atos dos Apóstolos 20, versículo 7. Para você ver que os apóstolos reuniam-se no primeiro dia da semana. O que diz aqui Atos dos Apóstolos? E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é domingo. Segunda-feira, já a própria palavra segunda significa é segundo dia. Terceiro, quarto, quinto, sexto dia, sexta-feira, sábado é o sétimo dia, que estamos a dizer que não é para se cumprir, para se guardar, porque há um verdadeiro sábado que veio. Mas se o sábado é dado pelos governos para descansar, descanse. Mas se há uma atividade de fazer, faça. Mas se tens como adorar Deus, adora Deus. Deus se adora todos os dias, não há dias determinados. Mas nós explicávamos aqui, continua a dizer, os apóstolos guardavam, ou não guardavam, ajuntavam-se no primeiro dia da semana em comemoração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E os historiadores dizem que a única forma de diferenciar um cristão e um judeu ortodoxo ou um pagão é que os pagãos iam no sábado na adoração. Iam no sábado. Mas os cristãos, porque eles criam na ressurreição do seu Senhor, eles iam aos domingos, que era o primeiro dia. É daí que passou-se a adoração no Novo Testamento a se fazer nos domingos, mas não como mandamento, porque Deus se adora em qualquer dia da semana. Aqui nós temos aqui, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo havia de partir no dia seguinte, falava com eles, alargou a prática até a meia-noite. Era um culto que levou quase uma noite inteira. Mas podemos ler mais outro capítulo, outra parte, Coríntios, 1 de Coríntios 16. Na boca de 2 ou 3 testemunhas seja toda a palavra confirmada. O que diz 1 de Coríntios? É 2 de Coríntios, não, 1 de Coríntios 16 mesmo. 1 até o 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, está entendendo aí? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Quer dizer, quando se reunirem nos domingos, quando estiverem nas vossas reuniões, nos vossos cultos, façam vossas coletas e depois
prontos, vão canalizar, vão fazer como ele está a querer que aqui seja feito, para que não esperem a chegada dele. Então, sempre que se encontrar no primeiro dia da semana, podem fazer as vossas coletas. Aqui ele está falando para um povo que já conhecia a prática, que eles reuniam-se no primeiro dia da semana. E se você é um crente hoje, é um cristão, o primeiro dia da semana é um dia dedicado à adoração, em memória da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os que reúnem-se no sábado e não se reúnem no primeiro dia da semana, é uma demonstração de que eles não creem na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E esses são anticristos, porque é contra o ensino de Cristo. O próprio Senhor mostrou com os discípulos que eles podiam fazer ações, atividades no sábado. Muitos exemplos, mas foi uma das razões que levou à crucificação do nosso Senhor. Não crucifique Jesus Cristo hoje, pela segunda vez, querendo levar as pessoas e amarrá-los para o sábado. Os apóstolos adoravam, reuniam-se no primeiro dia da semana, para mostrar que o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Há um melhor sábado que nós fomos dados hoje, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas já há falsos sábados. Deixa de dar esses falsos sábados. Irmã Brana diz assim, nas eras da igreja, no livro das eras da igreja, página 32, o último parágrafo. Deixe-me fazer mais um comentário sobre os sabatistas, que afirmam que nós nos reunimos no dia errado da semana, quando nos reunimos no domingo, o primeiro dia. Aqui está o que Justino disse no segundo século. Isso está aprovado pela história. No domingo é realizada uma reunião com todos os que vivem nas cidades e vilas e é lida uma porção das memórias dos apóstolos e os escritos enquanto o tempo permite. Quando termina a leitura, o presidente, em um sermão, dá demonstração e exortação para imitar aquelas coisas nobres. Isso é uma pregação. Depois disso, todos nós nos levantamos para oferecer oração em comum. Ao término da oração, como temos descrito, pão e vinho são postos diante de nós e dada a ação de graças e a congregação responde amém. Então os elementos são distribuídos para cada um e consumidos e levados pelos diáconos às casas dos ausentes. Os ricos e os que desejarem, então, dão contribuições de acordo com o seu livre arbítrio. São aquelas ofertas que Paulo estava a dizer. E esta coleta é confiada ao presidente, que com ela supre órfãos, viúvas, prisioneiros, estranhos em necessidade. Estão ouvindo isso? Este é um extrato do livro de Justino, do segundo século, que está a relatar como é que os cultos aconteciam antes das pessoas voltarem para aqueles dogmas dos sabatistas. Assim vemos que aqueles que afirmam que a igreja primitiva prosseguiu com a tradição judaica de ajuntar-se no último dia da semana estão grosseiramente ignorantes do que a história realmente apresenta e, portanto, não são dignos de confiança. Guardar sábado não tem escritura. É rejeitar a Bíblia. É ser anticristo. Oxalá as pessoas pudessem vir a ele e encontrar este descanso. É meu convite. Há um clamor em todos os corações por esse descanso, mas a maioria não sabe a resposta. Esse é o verdadeiro descanso. Há um clamor, todos querem esse descanso, mas muitos não sabem a resposta. Assim, eles tentam aquietar o clamor através de um processo religioso. Esse é um processo religioso que te leva a guardar dias. É um processo religioso de guardar certos dias ou aceitar credos e dogmas denominacionais, regras, andar a pé, fazer peregrinações, carregar cruzes, carregar estatuetas, fazer, não sei, vestidos brancos, não sei, chapéus, uniforme. Tudo aquilo ali é para tentar agradar, tentar dar um descanso, mas não é descanso. Não é descanso aquilo ali, é sofrimento.
Mas falhando nisso, muitos tentam beber, ferrear e todo esse excesso físico, pensando que através de prazeres mundanos possa haver alguma satisfação. Não há satisfação em prazeres humanos. Não há satisfação. Mas em tais coisas não há descanso. Eles fumam e tomam comprimidos para acalmar seus nervos. Fumar, você não tem descanso. Diz que eu fumo, eu bebo para tentar descansar. Você não está a descansar. Para começar, você está a piorar ainda. Está a trazer doenças, está a trazer tribulação, está a trazer sofrimento sobre você mesmo. Bebendo, fumando e prostituindo como você faz. Você pensa que está a divertir. Música alta, isso não interessa, não é descanso, é um sofrimento. Então as coisas não há descanso. Eles fumam e tomam comprimidos para acalmar seus nervos. Muitos não conseguem dormir à noite, pensando que, não sei como, tem que tomar comprimido para descansar. Não é descanso, você está a piorar a coisa. Descanso. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos darei descanso. Esse é que é o verdadeiro descanso. Porém, não há descanso em porções terrenas. Eles precisam de Jesus. Eles precisam do remédio celestial, o descanso do Espírito. Então, a maioria deles vai à igreja no domingo. Não é descanso. O que tu recebe lá? Isso é bom, mas mesmo ali, eles não têm nenhuma ideia de como se aproximar de Deus e de como adorá-lo. Jesus disse que a verdadeira adoração era em espírito e em verdade. Não só no espírito, tem que estar na verdade. E o que é verdade? A verdade é a palavra. Você tem que adorar aquilo que você sabe, uma coisa esclarecida, uma coisa fundamentada, com A mais B é igual a C, mostrada, como nós estamos a mostrar aqui, que há 3 descansos. O primeiro foi de Deus, o segundo foi para um povo, o terceiro para a igreja, no espírito, não um dia. Não nos leva a adorar sábado, adorar Deus num dia. Não. Nós estamos numa dimensão. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Não guardar no sábado, não por um fardamento, não por um chapéu, não por um uniforme, não por não sei fazer o que, dança de macuaela, isso não serve, isso aí. Você tem que adorar Deus no espírito e em verdade. Se não sabe o que está a adorar, você está perdido. Não tem esperança, não há nada. Mas que tipo de adoração você pode alcançar em uma igreja que não sabe tão pouco de Deus, que apresenta um Papai Noel no Natal e coelhinhos na Páscoa? Estão vendo isso aí? Quando chega Natal, diz que é dia de Cristo, uma coisa que não existe. Apresenta o quê? Bonecos para você beijar, te dá um terço, te dá estatuetas de Virgem Maria, São Pedro, não sei para. Isso aí não é descanso, é sofrimento. E sonhas mal, com razão, porque aquilo aí, você não sabe de onde vem. Vem do inferno. Vão te dar o quê? Apresenta o Papai Noel. Na Páscoa apresenta um coelhinho, ovos. O que tem a ver com ovo? Ovo de Páscoa. O que tem a ver ovo com a ressurreição? Nem a Bíblia não fala de ovo aqui. Mostra que é um tão paganismo onde nós entramos. Papai Noel, onde você trouxe Papai Noel para o Natal. Também quem te disse que Jesus nasceu no dia 25. Não encontra isso nas Escrituras. São coisas inventadas para tentar acalmar as pessoas, porque não tem um verdadeiro sábado. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e encontrarei repouso das vossas almas. Não num dia. Você vai adorar num dia, num sábado, depois daí sair, vai beber, diz que descansou. Você está mais sofrimento ainda, está mais sofrido ainda. Tua alma está no inferno. Não tem descanso. Onde eles conseguiram isto? Eles o conseguiram dos pagãos e fazem uma parte da doutrina da igreja. Mas quando alguém volta-se para o Senhor e é cheio do Espírito Santo, ele repousa de todas essas coisas. Repousa sim. Quando tu encontra o verdadeiro descanso, você não tem que se maquiar, você não tem que se pintar, você não tem que usar sainhas curtas, você não tem que fazer cortes de punk, não sei o que, para parecer com artista de Hollywood, jogador de futebol. Isso não precisa. Você não precisa se cortar e fazer tatuagem. Não precisa. Porque quando tu fazes isso, onde conseguiu? Dos pagãos. Por quê? Não tem descanso. Lá dentro está vazio, está cheio de minhocas, cheio de cobras, cheio de demônios. E isso pensa que é descanso. Vão na igreja, não encontra descanso. Você o que encontra lá na igreja? Competição de prostituição. Mulheres mal vestidas, de todo tipo de espécie.
E os pregadores ali não tem como. Corações de homens humildes, homens tementes a Deus, a bater no coração. O que eu estou a ver? Sai dali, você não pode ficar ali. A Bíblia diz, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para que não seja participante de seus pecados. Mas se tu permaneceres aí, tu não tens descanso. Sempre vais estar a murmurar. Pastor, diácono, o quê? São demônios. Um dia você vai os ver com os seus olhos. Mas hoje, há uma palavra que está te dizendo de advertência. Sai disso. Não tem descanso. Tão fácil de descanso. Para você dormir bem, toma comprimido. O que tu precisa é de Deus só. Não é de comprimido, não sei o quê. Essas coisas vão ajudar. Porque, sabe, a fé quer alguma coisa para pegar, não é? Toma. Mas se não tiver Deus lá dentro, para nada. A Bíblia diz, em Salmo 127, se não estou errado, que em vão aqueles que guardam a cidade, fazem o quê? Nem dormir não vão dar sono. Quem dá sono é Deus. Ele tem um repouso em sua alma. Ele realmente começa a viver e amar a Deus e adorá-lo. Por isso não querem esse descanso. Porque esse é verdadeiro. Querem de um dia, querem dizer vamos na montanha, não sei vamos no quê, vamos na piscina, não sei o quê, vamos viajar, vamos fazer uma viagem missionária, vamos fazer não sei o quê. Olha, meu irmão, isso aí não te traz satisfação. Satisfação está quando você receber o Espírito Santo. Outros dizem, não, o dia do Senhor é sábado. Não é sábado o dia do Senhor. Outros tentam pegar em 1 Apocalipse 1:10, quando João disse que eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então dizem que o dia do Senhor foi no sábado. Não foi no sábado, porque as visões que João teve na ilha de Patmos foram cerca de 2 anos. Então, um sábado de 2 anos. O dia do Senhor é o dia que está para vir. O sábado, meus irmãos, há um verdadeiro sábado em que a igreja irá descansar. Sábado é um tipo de milênio. A Terra tem 6.000 anos. O sétimo milênio do ano é o milênio, onde nós iremos descansar com Cristo, como tipo do sábado que era descansado no 7º dia. Há um 7º milênio dos anos, que é o milênio que nós cantamos. Aquele é o sábado, onde Deus irá repousar com os seus crentes. Depois da ressurreição, depois de que virá a ressurreição geral. Nós que estivermos vivos, seremos transformados a encontrar aqueles que morreram primeiro. Isso já na hora da ressurreição. Vamos trazer um dia sobre o arrebatamento. Quando o Senhor vier das nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos, vamos ser arrebatados, juntarmos novamente com Ele, para gozarmos 1000 anos. Aqui na terra vamos voltar a gozar 1000 anos, como símbolo do sábado que era gozado no 7º dia. Quer dizer, todos os tipos aqui, está tudo alinhado na Bíblia. Se você quer um sábado verdadeiro para gozar, receba esse descanso para gozar o verdadeiro descanso. Nós recebemos esse descanso aqui em Cristo para nos mostrar que há um descanso eterno. E esse descanso eterno é tido em Cristo. Vida eterna, vida do próprio Deus. Esse é o verdadeiro descanso. Este é o sábado. Fora de guardar um dia literário, é demais carnal, é paganismo. São pessoas incrédulas, é anticristo. Quem guarda sábado hoje é anticristo e é um fariseu disfarçado com Bíblia hoje. É um fariseu, não merece confiança. E descanso hoje não é guardar dia, não é fumar, não é beber, não é prostituir, não é usar, não é maquiar-se, não é nada disso. É o Espírito Santo quando entra. Quando entra o Espírito Santo, ele tira toda a sujidade. Tira os batons, tira as mechas, tira as tiçagens, tira as escolas bíblicas, tira tudo. Mesmo a tua própria inteligência você ganha uma outra mente. A mente de Cristo entra em você e você torna uma nova criatura e não precisa mais de nada. Você já está descansado. Cristo repousa em você. Toda a Bíblia torna-se nova para você. Um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu estarei convosco e mesmo em vós até a consumação dos séculos. Esse é o descanso.
Esse é o descanso da sua alma. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu creio que você ouviu. Se tiver alguma pergunta, lance, faça uma mensagem para mim, escreva e será um prazer nós atendermos a ti e respondermos a sua petição. Que Deus ricamente lhe abençoe. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai Celestial, por esse tempo particular que nós tivemos, em que, Pai, partilhamos essa pequena porção da palavra. Abençoe a todos que nos ouviram, esclareça o resto que não foi capaz de ser aqui explicado. Tudo, Pai Celestial, para a sua honra e glória, quero agradecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus ricamente vos abençoe. Shalom.